Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 95. 95, eu não pensei em algo relevante do número 95. Talvez 95. o ano que saiu a outra face. 95.1 Raulão FM. Exatamente. Não sei se é Raulão, é 95. Mas sabia que Raulan tem esse nome porque quando o dono da Raulan foi pra Disney, ele viu Disneyland, o nome dele era Raul. Ele botou Raulland, o nome da rádio. Informações desnecessárias. Brasileirão Série A e Brasileirão Série C. Hoje, Primeiro da Série A, que é menos importante, né? Saiu um pouco tarde o vídeo essa semana porque a gente esperou o Remo terminar a rodada pra É fazer que o a vídeo. Série C, na verdade... O Remo ela jogou teve- ainda há pouco, terminou Sim, ainda há pouco o jogo do ela Remo. teve esse calendário porque esperou um pouco o Remo, vai ter o Paysandu amanhã na Copa Verde, que a gente vai comentar no próximo programa. E saiu um pouco tarde, mas tá a mesma análise de sempre. Exatamente. Agora a gente vai falar primeiro do campeonato que é menos importante, que é o da Série A. Exatamente. Depois a gente vai pra Série C, que é o campeonato mais importante. Começando com o Grêmio, que ganhou. Ganha fora de casa do Atlético Paranaense, é um excelente resultado, porque é muito difícil bater o Atlético Paranaense em casa, né? Sim. Pô, quando ele tem um mando de campo com gramado sintético, ele normalmente consegue dominar. E o Renato soube ali segurar de alguma forma o ímpeto do Atlético Paranaense e sair vitorioso. O Grêmio, eu acho ele, como elenco, melhor que o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense Eu tá acho que passando em valores individuais o Grêmio é melhor em algumas posições. Porque Sim, como sim, time, sim. o Atlético Paranaense é um time melhor que o Então, Grêmio. mas o Atlético Paranaense, como time, de fato, eu concordo contigo, Até porque é um time que já tá há mais de 2, 3 anos aí com uma formação bem parecida. mas ele tá passando por um projeto de transição, que é o Felipão, que realmente fez esse time crescer, né? Ele tá ensinando... seu modo, do seu modo. Ele tá ensinando um novo técnico a lidar, então você vai Então ter o Paulo esse- Turra é o novo Filipão. Pioraram. com 30 anos de atraso. O Vasco perde em casa, liga um alerta absurdo. Eu não sei se vocês viram, mas eu preciso comentar. Tem um vídeo que saiu nas redes sociais, os torcedores do Vasco xingando a 777. Não, perdão, 777. 777. Em inglês. Tu não viu esse vídeo? Infelizmente eu não vi. Peraí, eu vou pegar meu celular que eu preciso botar esse áudio só no começo. E aí, enquanto ele busca lá, eu queria falar, cara, assim, o Vasco tá muito iludido com esse investimento, porque, assim, o Vasco demorou na Série B, voltou, mas ele tá apresentando um futebol horroroso. Isso tem que ser falado. Ele corre... Não tinha como o Vasco achar que depois da 777 tudo ia mudar, né? Não. Até porque, por exemplo, a gente vai falar do Botafogo mais tarde. O Botafogo... Don't fuck with us, right? Don't you think that just Vascaínos in Brazil, we're gonna fuck you? You know what I'm saying? Don't try to fuck with us. We everywhere in the whole fucking world. Fuck you, 777. Mais a peça aqui. Agora, vai tomar no cu. Respeito fucking players. Hey, against a big rival, the last budget. Vai tomar no cu. A nossa história, porra. 777, don't fuck with us. Não, mas cara, não dá. Assim, Muito isso, bom, né? isso Muito me lembrou bom. aquele meu nome não é Johnny, que o cara fala, ele não sei falar inglês, mas sei que fuck é, mas o cara mandou eu me Fuck you fuder. tu, fuck you tu. É maravilhoso isso. Fuck aí, me, cara. fuck tu. Cara, muito bom esse vídeo. Muito obrigado, Vascaíno. Você Obrigado, tem obrigado, bastante do... Agora que voltaram pra Série A, eu acho que entretenimento a gente vai ter puro. Sim. O Fortaleza ganha de 2-0. O primeiro tempo foi 0-0, meio amarrado. O Vasco não dando muita espaço e o jogo meio amarrado. No segundo tempo, o Fortaleza acha o primeiro gol, faz o segundo gol. E tem uma vitória tranquila em cima do Vasco, que já tá na zona de rebaixamento com apenas 5 ou 6 pontos. 6 pontinhos. 6 pontinhos. É uma vitória e 3 empates e 4 derrotas, né? Sim. O início do Vasco foi até meio que tipo, pô, ganhou do Galo fora. Galo que tava naquela má fase, empatou né? com o Palmeiras, empatou com o Fluminense. Estão tirando ponto de time grande. Mas o empate com o Palmeiras foi quase aquele 4x4 com o Flamengo de que Jorge eles Jesus, comemoraram, né? Que era o pô fechou, entendeu? E aí, assim, o Vasco começou a achar que tinha game pra ele nesse E Brasileirão. Não tem. Mas ele sentiu muito a ausência do meio-campo de 2 jogadores fundamentais que são 2 crias do Vasco, que é o André, que tá na sub-20, Sim. e o Marlon Gomes também. Mesmo que o Marlon Gomes não seja titular, ele faz uma falta muito grande ali no meio-campo do Vasco. E aí, com a perda desses jogadores, o Vasco percebeu que tem um elenco muito fragilizado. Já estão pensando em tirar o Barbieri, né? Existe até a possibilidade do Rogério Ceni e tal, mas o Vasco tá... Ele vai brigar lá embaixo esse ano, mais uma vez. E ele, dos últimos 4 anos que ele caiu, esse resultado é pior
que 3 desses anos. Já acende Dessa pontuação em 8 rodadas. uma luz vermelha ali em São Januário, né? Por mais que tá no começo, mas 8 rodadas já faltam apenas 30 pra acabar o Brasileirão. Já foram 8. Quase um terço do campeonato. Sim. E aí a gente tem o Flamengo empatando em 1-1 com o Cruzeiro. Péssimo né? resultado. O Flamengo jogou muito mal mais uma vez, né? Sim. Não é a primeira, nem a última. Agora o engraçado engraçado não, né? O notável é quando o Flamengo tá sem esse homem de criação. Que eu acho que o Flamengo vem desde 2019 procurando jogadores substitutos pra quando a Arrascaeta ou o Everton Ribeiro não jogam, o Flamengo literalmente não consegue criar. Sim. E mais uma vez ele caiu nessa, né? O Gabigol ainda perde um pênalti, né? E o Flamengo depois empata, o Cruzeiro saiu na frente com um golaço do Marlon. Uma finalização ali impossível e não tinha como, foi muito forte, chute 112 km por hora. Sim. Dentro da área. Mesmo meio sem ângulo, o goleiro nem viu onde ela passou. Mas fica nítido pro Flamengo que quando não tem Arrascaeta ou Everton Ribeiro, o time não consegue. E o time tem que investir mais nesse meio de campo, que investiu muito em... a zaga é ruim, comprou os jogadores. O ataque pode variar, comprou, mas o meio de campo ficou Ele aberto, agora né? fechou já com o Luiz Araújo e tá tentando o De La Cruz do River Plate. Sim. Eu acho até que De La Cruz não é esse jogador de Arrascaeta ou Everton Ribeiro. Eu acho que ele tem até meio parecido um pouco mais com o Gerson, porém um pouco mais de dinâmica no jogo. Então eu acho que ele não vai ser esse jogador que vai ser aquele cara do último passe, né? Mas mesmo assim ele vai agregar demais no com elenco, certeza. caso o Flamengo feche com ele. Estamos conjecturando. né? Exatamente. O Cuiabá empata com o Curitiba em casa. Que eu acho que foi o jogo feio da rodada. Jogo feio da rodada. Não teve 0x0, então vou ter que comentar todos. Mas assim, eu acho que são 2 times que vão brigar lá. O Curitiba, pra mim, ele já é virtualmente rebaixado. Não, virtualmente não tem como. São 3 Não, chances. virtualmente, que eu digo assim, já trocou de técnico, não apresenta bom futebol. Tá fazendo não tem tudo, contradição exata. Já Tudo tá que ali, o time rebaixado faz. Tá fazendo ali um intensivão de rebaixado. E perdeu seu principal jogador pelas questões das apostas esportivas, que é o Aleph Manga, né? Exatamente. Que estão vendo se reintegra o elenco ou tem a rescisão do contratual. Exato. E o Dorival deu jeito no São Paulão. São Paulo não perdeu ainda com o Dorival. Não, e Não o perdeu. São Paulo, ele tá literalmente no Brasileirão, né? São 5 jogos sem perder, né? 1 vitória, 2 empates. Não, 3 vitórias e 2 empates. É, o 2x1 no Morumbi, do Goiás. O São Paulo, ele realmente mudou, né? O São Paulo que sempre teve essa questão com o Rogério, mas a verdade é que o Rogério ele depende de um lugar onde ele não seja um protagonista. E eu acho que isso... Eu até E a posso carreira inteira do Rogério ele protagonista. Exato, Então, eu mesmo acho- quando ele assume uma equipe, ele quer esse protagonista. E aí eu acho, com todo o perdão ao Dorival, que eu acho que o trabalho é dele, mas isso tem que ser falado quanto ao São Paulo. São Paulo perdeu muito tempo com o Rogério pelo respeito que se tem. É como se o Zico virasse um técnico É por isso do que o Zico, Flamengo, na verdade, cara. falou que nunca quis treinar o Flamengo, né? Pra Exato. que essa parte da idolatria ela nunca morresse. E eu acho que ele fez muito certo. em É nunca- que nem o não Roberto aceitar. Dinamite, né? Que ele virou presidente do Vasco e tem toda uma geração que não viu ele jogar, que só tem uma memória ruim dele como presidente do Vasco. E aí o resultado impressionante da rodada foi o Corinthians, do Professor ganhando a primeira partida dele no comando. E acende aquela luz amarela que a gente tá falando do Fluminense. Que já tem uns 3 vídeos que a gente tá falando sobre o Fluminense, né? Exato, e o Fluminense é assim. A gente falou que em Copas o Fluminense realmente está se dedicando mais, embora na Libertadores ele tenha jogado com um time misto pra... Na verdade, a prioridade... É pra dar uma descansada pra Copa do Brasil, que a vai ser agora prioridade dele é contra quinta-feira. o Flamengo na Copa do Brasil, mas assim, o Fluminense tem um elenco que traz uma molecada, mas aí você tem o problema da experiência, e a camada mais experiente do Fluminense... São os principais jogadores. E aí, quando chega a gente tá falando do início da temporada. Não, Eu tô- agora a gente tá quase na metade da Então, temporada. mas eu quero ver depois Início do da Brasileiro. depois da metade, que é quando chegar a lesão, que já tá acontecendo, como esse Fluminense vai se É porque, comportar. olha, os principais jogadores do Fluminense é Fábio, 42 anos. Que tá jogando... O Fábio tá jogando Felipe muito Melo, bem. 38, 39 anos. Mas o Fábio tá jogando muito bem. É, O e Felipe joga Melo todas. virou uma avenida. É. Todas as jogadas do Corinthians, inclusive, Mas são só na que, costa do assim, Felipe eu Melo. entendo a escalação dele por ele ter uma boa saída de bola. E que é o que como o Fluminense... Assim, Que o o Fábio meu não jeito tem. que eu penso futebol. Se o time tem a bola, ele não tem riscos, não sofre riscos. Sim. Então o Fluminense, é por isso que o Fluminense joga com a bola e opta pelo Felipe Melo. É. Porque ele vai ter uma boa saída de bola, né? Então, Mas assim, aí um bom lançamento. Mas quando o adversário tem a É. bola, é tudo na É. costa do Felipe Melo, Ele cara. não tem mais aquela velocidade. Aí ele foi expulso
na Copa do Brasil devido à falta de velocidade dele no lance com o Gabigol. Completamente. E aí o Corinthians faz 2 gols no final com o Roger Guedes, né? Faz 2 gols, o Roger Guedes é o artilheiro do Corinthians no ano. E consegue a primeira vitória do Corinthians no Brasileirão e dá uma fugida aí. Subiu 4 posições e saiu da zona de rebaixamento. Tinha 5 pontos, foi pra 8, né? E aconteceu um negócio estranho em Porto Alegre. Que é o Inter ganhar. Não, o Inter ganhar... São 2, né, então? E fazer mais de 1 gol. Exato. Né? Mas era o Bahia. E eu acho que o Inter corre o risco de ficar mantendo Mano Menezes por muito tempo, que ele vai ficar nessa de empate, umas vitórias ocasionais, até que seja tarde demais. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Que o Mano vai treinar o Corinthians esse ano. Corre o risco. Muito Eu grande. acho que o Mano Menezes treina o Corinthians esse ano ainda. Que é um risco pro Corinthians. E pro futebol. Como um todo. Concordo. E o Bragantino ganha do Santos 2-0 em casa. Não foi um jogo que apresentou muita dificuldade pro Bragantino. O Bragantino faz o primeiro, né? A gente já comentou que o Santos é um time que ele vai passar por isso. Porque ele tá jogando com outra frente, que é a Sul-Americana também, né? Sim. E tá até bem na Sul-Americana, né? Vai até provavelmente se classificar em primeiro e passar direto no grupo, porque na Sul-Americana o segundo colocado enfrenta quem vem da Libertadores em terceiro colocado, pra depois ver as oitavas. Sim. Né? Então tem essa questão ainda na Sul-Americana. E aí ele ganha em casa do Santos de 2-0. E num jogo polêmico, que Atlético Mineiro e Palmeiras, que aconteceu 2 absurdos nesse jogo. Primeiro que é o impedimento do Rony no primeiro gol de bike. Sim. Que a televisão não mostra o replay. E até o momento a gente não conseguiu ver. Não, a CBF diz que ela julgou por só um ângulo de câmera e tudo bem. Não, assim, eles meio que piscaram, sabe? Como é o nome da propaganda do Silvio Santos nessa Jequiti. Sabe quando pisca Jequiti? Aham. Foi tipo isso que apareceu na transmissão. Sim. Ou seja, não liberaram uma imagem que, comprovasse, né? Eu acho que tava no mínimo na mesma linha ali no lance do Rony. E aí a gente tem vários fatores que acabam tirando do futebol desse jogo, que um é o Hulk, eu queria dizer, o Hulk, ele tem reclamado mais do que jogado bola. Jogador insuportável. Isso é muito chato ver o jogo do Atlético Mineiro por conta do Hulk. Não dá. E aí o que acontece? A gente tem uma polêmica pós-jogo, que também falou mais do que o jogo, que na zona mista, é importante destacar que foi na zona mista, O Abel Ferreira, né? o Abel está discutindo com o árbitro da partida, e o repórter da Rede Globo, como repórter, ele está filmando com o celular dele, e o Abel vai e tira o celular da mão do repórter e fala que foi uma invasão de privacidade. Primeiro, zona mista é zona de imprensa. Não é zona de brigar com o árbitro. Terceiro, o repórter está fazendo o trabalho dele. Se o técnico de um dos times mais vitoriosos do Brasil, na verdade independente, se fosse o Cuiabá, tivesse brigando com o árbitro da partida, a função é informar. Ele tira, depois fala, me excedi, não sei o quê. Eu acho que o Abel, e já teve repórteres que apontaram isso, o Abel tem uma visão colonialista sobre o Brasil. Eu duvido que ele fizesse isso na Grécia, no PAOK, onde ele treinou, em Portugal. E nem tinha pressão lá, porque lá o futebol não tem a Exato, o futebol de Portugal e da Grécia não se compara ao brasileiro. Mas aqui, por ele ser um técnico vitorioso, e não tem como tirar isso dele, não entendo que eu esteja criticando a trajetória dele, mas ele acha que ele pode mandar e desmandar quando ele não pode. Isso é falta de respeito com vários profissionais. Com o profissional da arbitragem e com o profissional do jornalismo. E pra mim, muita gente está passando pano pra ele, muitos amigos palmeirenses estão passando pano, porque ele é muito vencedor. Mas uma coisa não influencia na outra, ele errou. Ele está errado nesse fator. Eu concordo também. Aí, logo após concordo, no caso, com o que foi dito. Mas logo após esse lance, o Atlético dele faz 1-0, um erro do Gustavo Gomes, saída de bola, o Pavon recupera a bola, faz o drible o Gustavo Gomes, dribla o Luan e finaliza e faz 1-0. E no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Dudu empata o jogo. Porém, acontece mais um lance, que é uma finalização do Hulk de dentro da área, que o Marcos Rocha, assim, o que eu interpretei, tá? O Marcos Rocha tá com uma mão na direção do peito, a outra ele tava indo pra fechar também. Sim. Só que nesse momento que ele tá indo pra fechar, a bola bate e o braço dele tanto que abre na força do chute, E né? muda a trajetória, né? E a bola ia na direção do gol. Então, pra mim, é pênalti que sai expulsão. Né? Mas isso entra naquele da regra da FIFA, que em teoria deveria deixar cada vez mais fácil marcar um pênalti, e agora todo mundo tem sua interpretação do que é. E assim,
acho que ficou nítido uma tentativa de compensação aí também. Também. Porque eu acho que eles foram pro intervalo sabendo que o gol do Rony não estava impedido. Sim. E pra finalizar a rodada, finalizando no domingo mesmo, Segue o líder. o Potfire Pitfire. ganha de 2-0 o América Mineiro, roubado. O América Mineiro, o Botafogo tava ganhando de 1-0, teve um lance no segundo tempo. Acho que sim. Cruzamento pro Everaldo, que ele tá de frente pra finalizar de cabeça e fazer o gol. Vem 2 zagueiros do Botafogo, atropelam ele. Um dos zagueiros deixa o braço assim, a bola passa, bate no braço deles totalmente estendido. Sobra pro jogador do América que perde o gol, mas mesmo assim a chance mais clara e evidente é o pênalti. Sempre. Mas o torcedor do Botafogo diz que é contra tudo e contra todos. A imprensa odeia o Botafogo, ninguém E fala depois do o Botafogo faz 2-0 e acaba Sim. com o resultado e ganha do América Mineiro sem grande susto. Não elimina o fato de que o América Mineiro tá muito mal e que o Botafogo realmente nesse isso tá muito O bem. América Mineiro é o vice-lanterna. Mas, e aí eu entendo que o torcedor do Botafogo vai ficar chateado com a gente, mas é o que a gente fala do Fluminense, né? O Fluminense tem 3 frentes, né? O Botafogo tem 2, que o Botafogo tá fazendo um bom trabalho tecnicamente, mas não tem elenco pra segurar isso. E Se tá manter jogando- ali no topo, E também tá na frente da Sul-Americana, que também é o Pô, líder duas do frentes, grupo. duas frentes, sim. E o G4 fica com o Botafogo com 21, abre 5 pontos de vantagem pro Palmeiras com 16, São Paulo 15 e Atlético Mineiro com 14 pontos. E o nosso Z4? Goiás 7, Vasco 6, América Mineiro 4 e o Coxa Branca com apenas 3 pontinhos. né? E não é de vitória. São 3 3 empates. empates, sim. Né? Agora vamos falar. Agora a gente vai estar um pouco mais feliz nessa Não Série tô C. feliz. Não tão feliz como paraense, mas um pouco feliz como parciais que somos. Resultadista. Sim. A Série C, né, a gente teve o resultado, a gente demorou a gravar justamente porque o jogo do Remo foi no final da terça-feira, 8 da noite, a gente esperou pra poder comentar. E a gente começa, vamos falar do jogo do Paysandu, que foi antes, o primeiro passar os resultados, né? Sim. Ipiranga ganha do Manaus em casa 2-0. 2-0. São José vai lá em Brusque e Segunda vitória, né, do São José na ganha Série C. ganha do Brusque. O Náutico fica no 0-0 com o América de Natal. A América de Natal também tá bem ruim, né? Eu acho que a Série C tá muito nivelada por baixo, tá? Sim. E aí eu vejo esses times assim do Sudeste por participarem de campeonatos regionais mais E terem mais investimento também, né? mais competitivos, eles Sim. estão com uma vantagem nesse início aqui, é o que eu tô tentando analisar assim de fato. São Bernardo perde pro Primeira derrota primeira do São derrota, Bernardo, né, perde pro pro CSA CSA. de 1-0. Figueirense perde em casa pro Botafogo da Paraíba. Operário ganha do como é esse nome assim? Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso né? Alegre Futebol. Ganha do Pouso Alegre de 1-0. O Volta Redonda aplica, agora a gente vai falar do jogo do Paysandu, aplica 3-0 no Paysandu. E podia ter sido mais, 4-5, porque o Volta Redonda parece que jogou sozinho esse jogo. E o que me impressiona é o seguinte, antes dessa vitória, o Volta Redonda, ele tava só com 3 pontos. O Paysandu tinha 6 já. E o Volta Redonda, ele dominou o Paysandu. Foi isso que me impressionou. Porque o Paysandu não é um time abaixo do Volta Redonda. Na pior das hipóteses, é um time igual ao Volta Redonda. Isso não quer dizer que o Paysandu seja um excelente time, quer dizer que o Paysandu é um pouco mais organizado que o Volta Redonda, que apresentou um péssimo futebol até aqui. Mas acabou o desespero. Acabou? O Paysandu fez 2 contratações de peso. Hum. Paulão, aquele zagueiro. Aquele zagueiro? Aquele Aí, zagueiro. não. 37 anos. Só jogando bola. E o Robinho que jogou com o Neymar. Não, jogou com o Neymar? Não, jogou com Robinho. Eu vi os vídeos. Eu vi um amigo meu pensando, se o Robinho jogar como ele vai, ele pega vídeos de 10 anos atrás. Irmão, ninguém joga como 10 anos atrás. Mas assim, eu acho que o Robinho com 36, 37 anos ainda é melhor do que Na qualquer, Série C, sim. qualquer meia que o Paysandu tenha hoje, né? Sim. E o Floresta empata com o Amazonas, enfim, o Paysandu não conseguiu criar. Tivemos, eu acho que eu vou dar duas falhas nos gols do Paysandu pro goleiro do Paysandu. A primeira, que é o segundo gol do Volta Redonda, a bola cruzada na área, ele já vai caindo. E o cara chuta, tipo, no meio do gol e passa por baixo da perna dele. O problema de Então, goleiro não eu- pode eu- ser ignorado É. no Paysandu, né? O que eu imagino? Se o cara da Volta Redonda não chuta, ele tinha passado direto? Por se jogado? É. Então, assim, antes do cara finalizar, ele já tava pulando. E o terceiro gol é onde ele rebate pro jogador do Volta Redonda fazer o O terceiro gol. famoso bateu roupa. É, exatamente. Obviamente dava pra tentar fazer alguma coisa melhor ali, mas
O Paysandu fora de casa tem apresentado um péssimo futebol. O Paysandu só ganhou, as duas que ganhou em casa, né? Exatamente. O resto foram derrotas fora de casa. E a gente sabe que na Série C é importante você voltar com pelo menos um pontinho Até de porque fora. não tem ida e volta, né? Exatamente. Série C são só 19 jogos, essa primeira fase, né? Exato. O Floresta empata com o Amazonas 1-1. Sim. A Aparecidense perde pro Altos do Piauí fora, em casa, O né? Altos dentro de casa, né? O Aparecidense, desculpa. E o Remo tem a sua primeira vitória e sobe uma posição na tabela. O melhor jogo do Remo até aqui na Série C. Mais pela vontade. Exato. O Remo mais pela vontade. Mas assim, mais pela vontade, porque o Remo perdeu muito gol, principalmente no primeiro tempo. Não é, assim, perder gol, acho que não. Acho que o goleiro fez defesas difíceis. Mas acho que o único lance que o Remo perdeu o gol foi daquele preciosismo do Pedro Vitor no primeiro tempo. Que é o querer autor do gol do Remo, que né? é tentar driblar o zagueiro. Ele tava muito perto do gol, ele podia... a perna direita dele não é boa, mas como ele tava muito perto do gol, ele podia ter vale finalizado. o risco, né? Exatamente. Mas o Remo, ele apresentou uma diferença daquele futebol que a gente vinha criticando, que é deixar, jogando mesmo dentro de casa, deixar o adversário com mais bola no pé e tudo mais. Foi diferente dessa vez. E assim... Mas eu também, assim, eu acho que pode ser aquele negócio do técnico chegou... Mostrar resultado aí porque eu quero espaço. Que pode ser 2, 3 jogos depois que eles não. Mas eu espero que se mantenha uma constante. E o mais importante de jogos com vitória em times como Remo, Paysandu é entender que tem certas peças que tem que se livrar. O Remo, com peças um pouquinho melhores, criaria mais chances e levaria mais risco. Não dá pro Remo manter esse plantel e achar que vai subir na Série C. É um elenco ruim. Exatamente. Agora sim. Eu acho que tem alguns jogadores que se destacaram no jogo de hoje. Eu acho que o Muriqui mantém assim, uma média muito boa. Não tô dizendo que ele foi um destaque do jogo, mas foi a melhor contratação do Remo na temporada ele até sempre aqui. tira aquele nota 6, 7 ali, né? Mesmo Sim. que ele não faça gol. Quando ele faz gol, talvez ele aumente um pouco mais a nota dele nos jogos. Mas o destaque fica de fato assim pro Pedro Vitor, que jogou nessa função pela direita, puxando pra dentro. Acho que é o segundo jogo que ele joga no Remo assim. Que normalmente ele estava sendo usado como disputando vaga com o Jean Silva pela esquerda. Mas Sim. como ele tem um chute, uma finalização boa, ele jogando da direita pra dentro, ele tem um pouco mais de espaço pra finalização. Sim. Tanto que ele finalizou 2 vezes antes do gol com muito perigo. Uma, o goleiro salvou, outro chute passou bem perto. Uma delas foi uma baita de uma defesa do goleiro, inclusive. E aí, hoje o Remo começou com o Rodriguinho, inclusive, né? O Rodriguinho tentando fazer articular e o Pablo Roberto fazendo mais uma péssima partida. Tá cavando a saída, né? Exatamente. E o Diego Ivo ganhou a vaga do Ícaro e fez um bom jogo. E o Vinícius não fez nenhuma defesa assim espetacular. Não foi necessário em muitos lances. E aí no segundo tempo o gol do Remo sai assim, né? Com o Pedro Vitor puxando pra dentro e finalizando, né? Sim. Agora teve um problema de arbitragem, né? Porque o gol do Confiança foi um gol legal. O jogador não estava impedido, o juiz deu o impedimento. Porém, não tem VAR na Série C. Que eu acho um erro. Eu acho que se você implementa... Porque no Sub-20 tem VAR. Então eu acho que é um erro da CBF não ter VAR, que acabou prejudicando Confiança, deu um suspiro aí pro Remo, que precisa trabalhar muito melhor, né? Mas já é um suspiro. Antes de ver a tabela, a gente vai falar dos próximos jogos dos times de Remo e Paysandu na Série B. O Remo no sábado agora já pega o Brusque fora de casa. Sim. Né? O Brusque que tá com 7 pontos em 11º colocado. E o Paysandu pega o São José em casa, né? Exato, mas o Paysandu vem de uma final da Copa Verde, que é difícil de reverter, perdeu em casa 2-0 pro Goiás, já tá sofrendo protesto da torcida. Porém, esse time do Paysandu que joga Copa Verde, pelo menos 11 não joga o Brasileirão. Exato. Não joga a Copa Verde, que jogam no Brasileirão, né? E o São José, ele teve uma sequência boa, mas não é um time muito regular também. O São José vem de 3 jogos sem perder, né? Um empate e 2 vitórias. E ele... Uma contra o Remo. Exatamente. E ele chegou ao 8º. Ele tava lá embaixo também, com a cena da zona de rebaixamento, até quando pegou o Remo, a partir de lá. Sim. Foi a primeira vitória dele na Série C, já né? com 2 vitórias, ele saiu de lá de baixo. Pro oitavo colocado. Então, assim, não é um jogo que precisa ser difícil, principalmente com o Paysandu jogando diante da torcida, mas o que a gente falou, na Série C é nivelado por baixo. Até porque né? se o Paysandu perde esse jogo, ele tem um risco de entrar na zona de rebaixamento. Isso é verdade. Né? Mas essas são 6 rodadas, mais diferente do Brasileirão, são apenas 19 rodadas para finalizar. E quando chega nos 2 quadrangulares é outro campeonato, né, que a gente vai destacar aqui. Os 8 primeiros, a gente tá assim, muito... Tanto que o 8º pode ser que fique em segundo na próxima rodada. Exato. Pra te ver como tá ainda muito... Como classificam 8, a gente ainda tá muito próximo, né? Sim. São Bernardo com 12, Botafogo da Paraíba 11, Ipiranga 10,
Confiança 9, Amazonas, Operário, CSA e São José com 8 pontos cada um. Exato. E na zona de rebaixamento tem Floresta com 5, Aparecidense com 3, Remo com 3 e América de Natal é o único clube que ainda não venceu na Série C com Com 0 2 pontos, com 2 pontos, 0 vitórias e 2 empates, né? O Remo ganhando, ele tem a possibilidade de sair já dessa... Tem muito time com 6, né? e aí assim, ele podendo chegar até o Manaus ali, o Paysandu, ele pode ser puxado para essa zona de rebaixamento. Mas o Manaus joga em casa contra o Volta Redonda, né? Jogo de desesperado, de maluco. Exato. Né? E o Paysandu joga em casa contra o São José. Então, assim, existe a possibilidade do Remo sair, mas muito difícil porque pelo retrospecto fora de casa nessa Série C tá um pouco complicado. Porém, treinador novo, né? Vamos ver, né? O que eu destacar o Remo hoje, de fato, o que eu mais destaco do Remo hoje é uma chave ligada, parece. O time acordou. E tomara que mantenha essa chave É um virada. time né? mais pilhado, digamos assim, sim. né? Entendendo a gravidade É. da situação em que ele está. Até né? porque o Operário era um time que tava com... Operário, perdão, o Confiança Exato. era um time que tava com 3 vitórias, né? Então ele vem de uma derrota, 2 derrotas seguidas agora, mas ele ganhou as 3 primeiras do campeonato. Antes do início dessa rodada, ele era o vice-líder. do Exatamente. E campeonato. ele podia terminar até... Saúde. Ele podia ter terminado até na liderança, né? Dependendo Do saldo de do gols. saldo de sim. gols e tal. Mas perdeu pro Remo hoje. Então, assim, o time da Série C é como eu falei antes, logo no começo, nivelado por baixo. Então Sim. não tem favorito de fato, assim. Tive um destaque só do São Bernardo mesmo, que são 5 jogos e 4 vitórias. Exatamente. E aí é isso, E né? é isso por hoje. Lembrando que estamos aqui no YouTube, em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo. Então é isso. E até- Sexta-feira tem Copa do Brasil. Exatamente. Então sábado você vai ver a gente comentando Copa do Brasil, a Copa Verde e tudo mais. Até a próxima. Falou, rapaziada.